Fala galera, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ter uma aulinha completa sobre pontos notáveis de um triângulo. Observação, essa aula é a quinta ou sexta aula, talvez, da nossa playlist de geometria plana, que vai estar provavelmente em algum lugar aqui no card, ou vou deixar aqui no cantinho da tela. Então, se você ainda não viu uma aula sobre triângulo, é bom você comece na aulinha de triângulos antes de ir para pontos notáveis de um triângulo. Então, vem comigo entender quais são os pontos notáveis de um triângulo. Os 4 pontos notáveis de um triângulo possuem propriedades importantes e por isso são denominados pontos notáveis. Pontos notáveis, galerinha, nada mais é do que um ponto específico que vai ter alguma propriedade dentro de um triângulo. E existem 4 pontos notáveis que você precisa gravar quais são eles e suas propriedades: o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. E aí a gente vai entender um pouquinho o que é a diferença entre cada ponto. Antes da gente entender o que de fato é o nosso baricentro, a gente vai relembrar o que é a mediana de um triângulo. A mediana de um triângulo é o segmento com extremidade no vértice, então é um segmento, então um pedacinho de uma reta, onde ela tem extremidade no vértice e a outra extremidade dela é no ponto médio do lado oposto. Então, basicamente, a mediana é um segmento que vai dividir esse carinha aqui ao meio. Só que a gente não tem só uma mediana no triângulo, a gente tem 3 medianas. Eu tenho essa mediana aqui, eu tenho essa mediana aqui que divide esse lado aqui ao meio, e a gente tem essa mediana aqui que divide esse lado aqui ao meio. Então, a gente tem um total de 3 medianas. E o encontro dessas 3 medianas, esse pontinho aqui, a gente chama ele de baricentro. Então, o baricentro nada mais é do que o ponto de encontro das medianas. Acabou. Mediana é o que mesmo? Mediana divide o lado ao meio. Então, o segmento que vai dividir o lado oposto ao meio. O ponto de encontro das 3 medianas é o nosso baricentro. E qual a primeira coisa que você precisa saber sobre o baricentro? O baricentro, inclusive, ele é o ponto de gravidade de um triângulo. Se você cortar em um triângulo, traçar suas medianas e desenhar aí quem é o ponto de encontro, no caso, o seu baricentro, e você colocar uma canetinha e deixar assim ele exatamente no baricentro do triângulo, esse triângulo ele vai ficar equilibrado. Isso é bem interessante. Além disso, o que você precisa saber que é muito importante, que cai em prova. As 3 medianas de um triângulo interceptam-se no mesmo ponto, que divide cada mediana em 2 partes, ó, tá vendo? Esse ponto aqui vai dividir essa mediana nessa parte e nessa parte assim, aqui. Assim como esse baricentro vai dividir nessa parte, e assim como esse baricentro divide nessa parte. Tá, Carol, o que tem a ver essa divisão? Ele falou o seguinte, ó, tais que a parte que contém o vértice é o dobro da outra. Como assim, Carol? Essa parte que contém o vértice, daqui até o baricentro, é o dobro do baricentro até o ponto médio. Então, se eu chamar esse pedacinho aqui de x, esse pedacinho aqui vai ser 2x. Se eu chamar esse pedacinho aqui de y, esse pedacinho de cá vai ser 2y. E se eu chamar esse pedacinho aqui de z, esse pedacinho aqui vai ser 2z. Também tem professor que fala o seguinte, olha, a gente pode ver como isso aqui é 1/3 da mediana toda. Porque se a mediana toda é x mais 2x, então a mediana toda é 3x. Então, isso aqui seria x sobre 3, isso aqui seria 2x sobre 3. São várias maneiras de interpretar, a gente vai ver conforme o nosso problema solicitar. Mas então, resumindo até agora, mediana divide o lado ao meio, baricentro, ponto de encontro das medianas, além do baricentro ser o ponto G, né, do seu triângulo, ele também divide em 2x e x. O próximo que a gente vai ver de ponto notável é o nosso incentro. E o que seria um incentro? Para a gente ver o que é um incentro, a gente precisa relembrar o que é bissetriz de um ângulo. A bissetriz de um ângulo, né, de um triângulo, é um segmento com a extremidade também no vértice, então ela sai aqui do vértice. E ela vai chegar no lado oposto, mas ela não divide o lado ao meio, ela divide ângulo ao meio. Então, esse pedacinho aqui é o mesmo desse pedacinho aqui. Só que não existe apenas uma bissetriz no seu triângulo, existem 3 bissetrizes. Então, ó, esse pedacinho aqui, esse ângulo, é igual a esse ângulo aqui, assim como esse ângulo aqui, ó, é esse ângulo aqui, e assim como esse ângulo de cá, é esse ângulo de cá. Então, aqui a gente tem essa bissetriz que divide esse ângulo ao meio, a gente tem essa bissetriz que divide esse ângulo ao meio, e a gente também tem essa bissetriz que divide esse ângulo ao meio. E o ponto de encontro das bissetrizes a gente chama de incentro. Então, o que ele colocou aqui?
As três bissetrizes de um triângulo encontram-se num ponto chamado incentro. Tá, cara, o que de interessante eu preciso saber do incentro? O incentro, ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Como assim? Se por acaso você tivesse aqui uma circunferência dentro desse triângulo, vou colocar ela aqui, vou tentar colocar bonitinha, peraí. Esse incentro aqui é exatamente o centro dessa circunferência. Então, a distância do incentro até os lados desse triângulo é a mesma, que inclusive é o raio dessa circunferência. Então, o incentro ele é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Tranquilo? Bora pro próximo. O próximo ponto notável que a gente vai ver é o ortocentro. Já vimos o baricentro, já vimos o incentro. Agora a gente vai ver o ortocentro. Só que para a gente ver o ortocentro, a gente precisa aprender o que é a altura. E o que é a altura de um triângulo? A altura de um triângulo é o segmento perpendicular à reta suporte de um lado, com extremidade nessa reta e no vértice oposto desse lado. Como assim? Não se prenda tanto às definições, sabe? Entende mais o que significa. Mas eu estou colocando aqui a definição bonitinha. Então, a gente vai sair do um vértice e vai chegar no lado oposto fazendo um ângulo de 90 graus. Só que a gente não tem somente uma altura, a gente tem três. Eu posso ter a altura que vai cair nesse lado AB, a altura que vai cair nesse lado aqui, AC, e essa altura aqui. Esse ponto de encontro a gente chama de ortocentro. Mas você pode ver aqui, cara, por que reta é suporte? Por que não o próprio lado? Porque às vezes, por exemplo, se esse triângulo for um triângulo obtusângulo, a altura, vou desenhar um aqui mais ou menos, a altura ela pode cair no lado de fora. E aí pode ser que eu tenha que prolongar esse lado aqui para fazer o nosso ortocentro. Mas depois eu vou mostrar algumas imagens no ortocentro. Estou colocando uns exemplos mais, vamos dizer assim, bonitinhos, onde o ortocentro fica dentro do triângulo. Mas não necessariamente esse ortocentro tem que ficar aqui dentro desse triângulo, fechado? E de ortocentro em si, a gente não tem nenhuma propriedade assim que seja relevante comentar. Então vamos para o próximo. Agora a gente vai ver a mediatriz e o circuncentro. O ponto notável é o circuncentro. E o que é um circuncentro? Para isso a gente precisa lembrar o que é mediatriz. A mediatriz de um segmento de reta é uma reta perpendicular a esse segmento que passa pelo ponto médio. Observação. Todos que a gente viu até agora, eles saíam do vértice e chegavam no lado oposto. Saía do vértice, aqui a bissetriz. Eita, peraí, passei demais. Saía do vértice e chegava no lado oposto. Saía do vértice e chegava no lado oposto. Agora, a nossa mediatriz é a única que não é um segmento. Ela é uma reta. É uma reta perpendicular. O que significa isso? É uma reta que faz um ângulo de 90 graus. Então, o que é mediatriz de um segmento? Né? Você pega esse segmento, traça uma reta perpendicular que passa pelo ponto médio. Então, esse pedaço é igual a esse. Então, essa mediatriz desse segmento AB aqui, ela divide esse segmento ao meio e faz um ângulo de 90 graus. Não necessariamente tem que passar pelo vértice, fechado? Pode ser que alguma passe? Pode, mas não precisa passar, fechado? Então, por exemplo, nesse segmento aqui, eu dividi ao meio, depois fiz uma reta perpendicular, uma mediatriz. Esse segmento aqui, eu dividi ao meio e depois eu tracei uma reta perpendicular, outra mediatriz. E esse segmento aqui, AC, eu dividi ao meio e depois tracei uma reta perpendicular. E essa é a nossa mediatriz. O ponto de encontro dessas três mediatrizes a gente chama de circuncentro. Fechado? Tá, cara, o que de interessante a gente precisa saber do circuncentro? O circuncentro, ele é o centro da circunferência circunscrita, ou seja, a circunscrita que está fora. Então, se você desenhar uma circunferência por fora desse triângulo, então desenhe aqui mais ou menos uma circunferência circunscrita ao nosso triângulo, e esse pontinho aqui, que é o nosso ortocentro, que é o ponto de encontro das que é o nosso circuncentro, que é o ponto de encontro das mediatrizes, ele é o centro dessa circunferência. Ou seja, a distância entre o centro e os vértices é a mesma. Então, a distância entre o circuncentro e os vértices do seu triângulo é a mesma, porque é o raio dessa circunferência circunscrita. Espero que tenha feito sentido isso para você. Agora eu vou fazer aqui algumas questões. As primeiras vão ser fáceis e depois vai ser um pouquinho mais difícil. Então, ele falou que a gente tem uma figura aqui, que o M é o ponto médio de AC. Então, ele está falando que esse pontinho aqui é o ponto médio desse segmento. E está pedindo para você identificar uma mediana. O que a mediana faz que a gente viu? Ela divide o lado ao meio. Se ela divide o lado ao meio, o segmento que está saindo do vértice
e dividindo aqui, caindo nesse ponto médio, dividindo esse lado ao meio, é o BM. Então, BM é a nossa mediana. Uma bissetriz. A bissetriz, ela divide o ângulo ao meio. E aqui ele deixou claro pra gente que esse pedacinho é igual a esse pedacinho aqui. Então, esse segmento aqui está dividindo o ângulo C ao meio. Então, DC é uma bissetriz. A altura. A altura, ela sai do vértice e chega no lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, AE é nossa bissetriz. Isso aqui, por que isso aqui não é altura? Porque isso aqui não está saindo do vértice, isso aqui é uma reta, fechado? Tanto que ele botou aqui para indicar que não tem fim, não tem começo, né? E a mediatriz? A mediatriz é a tal da reta. Então, a reta mediatriz vai ser a reta R, que ela está passando pelo ponto médio e formando um ângulo de 90 graus. Espero que tenha feito sentido. Vamos para a próxima questão. Nessa questão aqui, ele está falando pra gente, ele está afirmando pra gente que G é o baricentro do nosso triângulo. E ele pediu, então, para você calcular o valor de x, o valor de y e o valor de z. Ele está falando aqui que AG é 10. Só que o que a gente viu do baricentro? Que a distância do vértice até o baricentro é o dobro da distância do vértice do baricentro até o outro lado. Então, se esse carinha aqui é o dobro de z, então se isso aqui é 10, o z só pode ser 5, porque vai ser metade. Assim como, se tudo isso aqui é 14, a distância do baricentro ao vértice, e ela é o dobro da distância do baricentro até o lado, então o x é metade de 14, logo o nosso x é 7. E ele também falou que a distância do baricentro até o lado é 6. Agora, esse y aqui vai ser o dobro dessa distância. Então, o dobro de 6 vai ser 12. Então, o nosso y é 12. Então, só relembrando, usei a propriedade que do vértice até o baricentro é sempre o dobro. Então, esse é o dobro de z, esse aqui é o dobro de x, e nesse caso, o y é o dobro de 6. Então, o dobro de 6 é 12. Espero que tenha feito sentido para você. Bora para a próxima questão. Próxima questão. Seja ABC um triângulo tal que o ângulo A é 60 graus. Conforme a figura, ele falou que FD é. Então, ele quer esse segmento aqui. Mas olha que interessante. Se você reparar, esse carinha aqui é 6, porque é 3 mais 3. Esse carinha aqui também é 6. Então, esse triangulinho aqui é um triângulo isósceles. Concordam comigo? Porque esse lado é 6 e esse lado aqui também é 6. Então, você concorda comigo? Se esse lado é 6 e esse lado é 6, isso é isósceles, eu consigo descobrir esses dois ângulos. Porque esses dois ângulos da base desse triângulo vão ser iguais. Vou chamar esse ângulo aqui de x e esse ângulo aqui de x. A soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente já viu na aula de triângulos, que é 180 graus. Então, x mais 60 tem que dar 180. X mais x, 2x, então 2x mais 60 igual a 180. O 60 passa para lá subtraindo, 2x, 180 menos 60 vai dar 120. O 2 está multiplicando, a gente passa ele para lá dividindo, vai ser 120 por 2, que vai dar 60 graus. Opa, olha que interessante. A gente descobriu, então, que esse anglinho aqui é 60 e esse também. Então, aqui é 60 graus e aqui também. Então, esse triângulo aí não era só isósceles, né? Ele é um triângulo equilátero, porque é um triângulo que tem todos os ângulos iguais. Se ele é um triângulo equilátero e esse lado media 6 e esse media 6, esse aqui também vai medir 6. Então, a gente tem agora que esse segmento todo aqui mede 6. Só que, olha que interessante também. Não sei se você reparou, mas esse segmento aqui, ele está dividindo esse lado aqui, AB, ao meio. Tá vendo? Ó, isso aqui é 6 e isso aqui é 6. Então, isso aqui é uma mediana. Então, ó, vou traçar aqui em azul. Esse carinha aqui, ó, ele é uma mediana. Assim como esse segmento BE aqui também. Isso também é uma mediana. Porque tá dividindo esse carinha C ao meio, ó, aqui é 3 e aqui é 3. Se isso é uma mediana e isso aqui é uma mediana, esse ponto de encontro aqui das duas medianas só pode ser quem? Só pode ser o nosso baricentro. Só que se ele é o nosso baricentro, eu sei que o baricentro, e se tudo isso aqui também é 6, que a gente descobriu, a distância de C até F é o dobro da distância de F até D. Então, eu vou chamar essa distância de F até D de, sei lá, Z, e vou chamar a distância de C até F de 2Z. A soma dessas duas distâncias, ou seja, 2Z mais E, tem que ser o baricentro tamanho todo, que é 6. 2Z mais E vai dar 3Z igual a 6.
O 3 está multiplicando, a gente passa para lá dividindo. 6 dividido por 3 dá 2. Então, eu vou ver o que ele quer. Ele quer FD, que é o próprio Z. Então, esse segmento aqui, que é o Z, é o 2, gabarito letra A. Então, só recapitulando. A primeira coisa que eu fiz foi descobrir que esse triângulo aqui era um triângulo equilátero, porque eu vi que ele era isósceles e tinha esse ângulo de 60. Se ele era isósceles, esse ângulo é igual a esse ângulo. Fiz aqui e descobri que os outros também são 60 graus. Dito isso, eu reparei que esse cara é mediano, porque divide ao meio aqui, e esse cara aqui também é mediano, porque divide aqui ao meio. Então, isso aqui só pode ser o baricentro. Como eu tinha esse tamanho todo e eu sei a propriedade do baricentro, eu consigo descobrir o Z. Espero que tenha feito sentido para você e bora para a próxima questão. Próxima questão, ele diz o seguinte: observe as figuras a seguir. No triângulo, temos o triângulo equilátero ABC. Então, eu já sei que esse aqui é um triângulo equilátero. E falou que ele tem o baricentro G. Então, esse carinha aqui é o baricentro do nosso triângulo. E ele falou que nesse triângulo ABG aqui, ABG, ele tem um incentro I. Então, nesse triangulinho aqui, esse I é o incentro desse triangulinho. E ele quer o suplemento de GAI em radiano. Se você não assistiu ainda a nossa aula sobre ângulo, que a gente fala suplemento e complemento, eu aconselho você a assistir. Mas, diante disso, vamos fazer a questão comigo. Uma coisa importante que eu não comentei antes, propositalmente para a gente comentar nessa questão, é que no triângulo equilátero, anota essa informação, no triângulo equilátero, o baricentro coincide com o incentro, com o circuncentro. Ele é tudo. Ele é o ponto de encontro das alturas, da mediana e das bissetrizes. Então, esse pontinho aqui, que é o nosso baricentro, ele também é o incentro desse triângulo. Ah, Carol, mas ele falou que o incentro tá aqui embaixo. Não. Esse incentro aqui é o incentro desse triangulinho aqui. Esse ponto G aqui é o ponto G do triângulo grandão. Então, esse baricentro aqui, ele é o mesmo incentro do triângulo grandão. Espero que tenha feito sentido para você. Só que se esse cara também é o seu baricentro, você pode estar falando assim, ué, cara, mas o baricentro, ele não dá continuidade? Ele não seria uma coisa mais ou menos assim? Seria, mas aí o problema só fez até ali, tá tudo bem. Mas se eu continuasse ele, se eu prolongasse, ele ia dividir o outro lado ao meio. Fez sentido? Espero que sim. Então, se esse carinha aqui é o baricentro, ele também divide além de dividir o lado ao meio, também vai dividir o ângulo ao meio, porque ele também é bissetriz. Então, eu já sei que esse segmento aqui é igual a esse segmento aqui. Tipo, eu já sei que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Assim como eu sei que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Ah, Carol, mas que ângulo é esse aqui? Se isso aqui é um triângulo, ele tem todos os... Se isso aqui é um triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. E o lado é 60. Então, se o lado é 60, eu já posso aqui dividir ao meio. Então, eu sei que esse pedacinho aqui é 30 e esse pedacinho aqui é 30 também. Assim como aqui também é 60 tudo, esse pedacinho é 30, esse pedacinho é 30. Agora, eu vou focar no meu outro triangulinho, porque ele quer o ângulo GAI. Que ângulo é esse? GAI. Vou traçar esse ângulo aqui. Vai ser o ângulo aqui, ó. Então, esse ângulo vai ser esse ângulo que eu pintei aqui de vermelhinho. GAI. Agora, seguinte, ele não falou que esse ponto aqui é o incentro desse triângulo? Se esse ponto é o incentro é o ponto de encontro das bissetrizes. Então, esse segmento aqui, se eu prolongasse ele é a bissetriz desse triângulo pequenininho, fechado? Então, se esse cara é bissetriz desse ângulo todo aqui, que eu já sei que ele é 30, então, com certeza, aqui é metade, aqui é metade. Então, aqui vai ser 15 graus, assim como esse aqui também é 15 graus. Espero que tenha feito sentido. Então, eu já descobri o ângulo que ele quer. GAI, que é o que ele pediu, é 15 graus. Só que ele não quer o ângulo, ele quer o quê? Ele quer o suplemento desse ângulo. E o suplemento é 180 menos o ângulo. Então, o suplemento vai ser 180 menos 15, ou seja, o seu suplemento vai dar 165 graus. Só que ele quer que a gente passe para radiano. Você sabe, ou deveria saber, que 180 graus tá para pi radianos. Então, eu vou escrever aqui que o 165 vai ser x radianos. Fazendo aqui a regra de 3, vai ter que 180x é igual a 165π. O 180 está multiplicando, a gente passa ali para lá dividindo.
Dividindo por 5 em cima e embaixo, vai dar, em cima, 165 por 5 vai dar 33π, e 180 por 5 vai dar 36. Também posso dividir por 3 em cima e embaixo. 33π por 3 vai dar 11π, e 36 por 3 vai dar 12. Ou seja, nosso gabarito é a letra E, 11π 12 avos. Próximo exercício, vem comigo. No triângulo ABC, então nesse triângulo grandão aqui, ele falou que AD é bissetriz. Se eu sei que AD é bissetriz, eu já sei que ela divide o ângulo A ao meio. E ele falou também que AD é igual a DB. Então, eu já vou colocar esse tracinho nesse segmento aqui e nesse segmento aqui, para eu já saber que esse triângulo aqui, ADB, é um triângulo isósceles. Só que no triângulo isósceles, a gente conversou na aulinha de triângulo, nesse triângulo isósceles, esse cara aqui, que é o lado de frente, é a nossa base. E os ângulos da base são iguais. Então, eu posso chamar esse pedacinho aqui de x e esse pedacinho aqui também de x. Só que olha que interessante. Esse carinha aqui não é a bissetriz desse ângulo A todo, então esse carinha aqui divide esse ângulo A ao meio. Então, se esse pedacinho aqui eu chamei de x, então, com certeza, esse pedacinho aqui também é x. Fez sentido? Espero que sim. Agora, o que a gente tem no triângulo grandão? No triângulo grandão, esse ângulo é 60, esse ângulo é x, e esse ângulo todinho aqui é 2x, que é o x mais x. Só que eu sei que no triângulo, a soma desses ângulos, ou seja, 60, mais esse ângulo aqui que é x, mais esse ângulo aqui, que no caso vai dar 2x, isso é igual a 180 graus. 60 tá somando, a gente passa para lá subtraindo, então fica x mais 2x aqui fica 3x, o 180 vai passar para lá subtraindo, ficou 3x igual a 180 menos 60, 120, o 3 está multiplicando, a gente passa ele para lá dividindo, vai ser 120 por 3, que vai dar 40 graus. Então, o que eu achei? Que esse x aqui é 40, e esse pedacinho aqui também é 40. Como o ângulo A são 2x, ou seja, 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 40. Então, o ângulo A só pode ser 80 graus. Espero que você tenha entendido todas as questões que a gente fez, quais são os pontos notáveis e as propriedades de pontos notáveis, que muitas vezes nos exercícios a gente vai precisar utilizar elas. Enfim, se você ficou com qualquer dúvida nesse vídeo, já deixa aqui nos comentários ou me chama no Instagram, @carolresolve. E se você quiser ser meu aluno, o link vai estar aqui na descrição para você falar direto comigo. Um beijo, até o próximo vídeo.